Shalom, meus irmãos. Hoje nós vamos entrar em um tema de suma importância para nós da comunidade. E é impossível nós esgotarmos o tema de hoje somente em um discipulado, somente em uma live. Então, hoje nós vamos dar início a uma série de estudos que vai falar da importância da, da Torá oral, né? Conhecida em hebraico como Torá Shebealpê, ok? E o tema de hoje é Shebealpê, a Torá oral e o Novo Testamento. O que nós precisamos de entender, meus irmãos? Os escritores do Novo Testamento, eles fizeram muito uso da Torá oral, ou seja, os ensinamentos que foram sendo passados por Moisés, pelos anciãos e assim sucessivamente. E essa Torá oral, essa Shebealpê, ela hoje, muito dela nós temos escrita, principalmente no Talmud. O Talmud ele vai pegar o Midrash, os Midrashim, os comentários dos sábios. O Talmud, ele, ele engloba a Mishnah, a Guemará, que foram tradições orais que remontam ao tempo de Moisés. E quando que essa tradição oral ou essa Torá oral, ela começa a se tornar livro, ela passa a ser escrita. Depois da destruição do templo, no ano 70, e esse é um fato histórico muito importante, os mestres de Israel, eles viram que eles precisavam reconstruir a unidade do povo judeu em torno da Torá, porque o templo já não mais existia. Então, em uma forma, vamos dizer assim, de sistematizar a tradição oral, porque o templo foi destruído, os judeus foram dispersos. Então, entre os anos 80 a 220, mais ou menos, então, século I até o século III, a Mishnah ela foi compilada. E essa Mishnah ela faz parte dessa Torá oral. Quando você vai estudar a literatura judaica, os sábios vão dizer que Moisés recebeu tanto a Torá escrita ela é chamada de Torá Shebirtav, e a Torá oral
Torá Shebealpê. Então, tanto a Shebirtav quanto a Shebealpê foram dadas para Moisés. Como que se dá isso? O Eterno deu as mitzvot, o Eterno deu os mandamentos para Moshe, para Moisés, e alguns mandamentos que Deus deu a Moisés, ele explicou para Moisés como que iria ser aplicado aquele mandamento. Então, os sábios ensinam que tanto a Torá escrita foi dada por Moisés, quanto a Torá oral, a Torá Shebealpê. E os sábios ensinam que Moisés recebe do Eterno, Moisés passa para Arão, Moisés e Arão passa para os anciãos, para os príncipes de Israel. Os anciãos passam para os profetas. E depois dos profetas, passa para o Sinédrio, por Sanhedrin, e ela vem se tornar livro, como eu mencionei, depois da destruição do segundo templo. Então, muito daquilo que nós temos de Torá oral, ela se tornou livro e ela se encontra no Talmud. Mas nós não temos só o Talmud, que vai nos trazer muito da Torá oral, muito da explicação dos sábios, de que como se praticavam os mandamentos, como que servia o Eterno, e explicações de que como o povo, desde a época de Moisés, entendia textos das Sagradas Escrituras. Mas o que eu quero pontuar aqui, irmãos, que a Torá oral, ou a tradição oral, ela não só está contida e compilada no livro, no compêndio, né, que é uma enciclopédia, o Talmud. São vários livros, são vários tratados. Mas nós temos vários outros escritos posteriores que contêm muito da tradição oral, da Torá oral, e que lançam luz sobre o texto sagrado. Então, por que eu estou trazendo esse ensino? Porque é impossível, irmãos, é impossível compreendermos a palavra escrita sem o auxílio da Torá oral, da tradição oral. Então, a gente faz uso, sim, da tradição oral, da Torá oral, para compreender o texto e para viver o texto de uma forma mais plena. Então, essa série de estudos que nós vamos dar é para lançar luz sobre esse tema, que é complexo. Muita gente teme aquilo que não está escrito na Bíblia, e nós respeitamos, porque as maiores seitas, elas surgiram de visões, de revelações, de algo que não está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas é por isso que nós estamos trazendo esse ensino hoje para, primeiro,
os irmãos entenderem que o próprio Yeshua, ele praticou a Torá oral, ele praticou tradições orais, e eu vou dar aqui dois exemplos. E os escritores neotestamentários, os escritores do Novo Testamento, os apóstolos, fizeram uso de tradição oral, de Torá oral, fizeram uso de escritos que hoje são conhecidos como apócrifos, pseudo-apócrifos, pseudo-canônicos, ou seja, escritos que não entraram dentro do cânon. O que é o apócrifo? São escritos que não entraram dentro do cânon, não foram considerados inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, então não foram reconhecidas como literatura oficial. Mas não significa que essa literatura, por ela não ter sido conhecida como inspirada, que ela não tem nenhum proveito para nós. Pelo contrário, ela tem muito proveito. Quando eu estudo as escrituras, a Torá, Shebitav, a Torá escrita, ou o Taná, ou toda a Bíblia escrita, com o auxílio da Torá oral, eu compreendo e aprofundo muito mais nas Sagradas Escrituras. Eu compreendo muito mais o texto do que usando só a Bíblia. Um ponto importante, irmãos, que vale mencionar é que aquilo que está na tradição oral ou na Torá oral, nós não tomamos como verdade absoluta, como a Torá escrita e como a Bíblia escrita. A Torá oral, a tradição oral, nós nos valemos dela para entender o texto de forma mais completa e plena. E, de novo, eu quero mencionar aqui, tanto Yeshua guardou várias tradições orais, ele fez uso da tradição oral, da Torá oral, e os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, eles fizeram uso da Torá oral e da tradição oral. Os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, eles fizeram menção e utilizaram textos que não foram considerados canônicos. Literaturas do primeiro século, por exemplo, ou anterior ao primeiro século, nós vamos ver aqui. Os escritores do Novo Testamento fizeram uso dos Targumim, fizeram uso do Targum. E o que é o Targum? Vale a gente relembrar aqui. O povo de Israel, quando foi exilado para a Babilônia, eles começaram, depois de quase 70 anos na diáspora, na Galut, eles começaram a perder muito da pronúncia hebraica. Até mesmo quando eles voltam para Jerusalém,
Aí nós temos a época de Neemias, de Esdras, e reconstroem Jerusalém, e voltam. Surge o Targum, escrito em aramaico, que era a língua falada na Babilônia, que era a língua falada quando eles regressam. O Targum ele era utilizado para como se fosse uma tradução parafraseada do texto hebraico. O Targum ele não só traduzia o texto hebraico para o aramaico, como fazia uma paráfrase, explicando que como os antigos entendiam aquele texto. E os Targumim são fantásticos. São fantásticos. Nós vamos ver e como que os Targumim vão nos auxiliar principalmente na defesa da nossa fé. Então, irmãos, dado essa introdução, eu quero começar com Yeshua e a tradição oral. Yeshua se valendo e se utilizando da Torá oral. Um dos textos que eu quero que os irmãos abram antes dos irmãos abrir o texto que nós vamos meditar, eu queria ler um outro texto aqui que está em João, capítulo 21, e ele pode até servir como base do estudo de hoje. João, capítulo 21, versículo 25. Diz assim: João diz assim: existem também muitas outras coisas que Yeshua fez. Se todas elas fossem registradas, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que precisariam ser escritos. De novo, existem também muitas outras coisas que Yeshua fez. Se todas elas fossem registradas, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que precisariam ser escritos. Ou seja, o apóstolo João aqui, ele está dizendo que nem tudo que Yeshua fez e ensinou estão contidos nos evangelhos, que vão narrar a biografia de Yeshua e os ensinos de Yeshua. Então, não só o que Yeshua fez e ensinou está tudo contido no Novo Testamento. Tem muita coisa que Yeshua ensinou e fez que não está contido no Novo Testamento. Então, não só o que Yeshua fez e ensinou, mas aquilo que Moisés fez e ensinou, os profetas fizeram e ensinaram. Então, tem muita coisa que não está escrita na palavra, mas que pode estar na tradição oral, na Torá oral, e que vai lançar luz sobre o texto escrito. Então, é assim, irmãos, que nós fazemos uso da Torá oral. Nós usamos a Torá oral, a tradição oral, para compreender melhor a palavra escrita. Nós não tomamos a Torá oral como verdade absoluta. Ela é um auxílio para entendermos o texto inspirado. Porque muito do que nós temos na Bíblia, muito do que nós temos na palavra de Deus, quando você lança mão
da tradição oral, da Torá oral, você compreende de forma exata o texto. Então, isso é muito importante nós pontuarmos. Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de dar para os irmãos hoje é sobre Yeshua e a Torá oral. Yeshua e a Shebealpê. Então, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias primeiro em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 17. Lucas 22, 17. Diz assim: Então, pegando um cálice de vinho, disse uma brachá, uma bênção, e falou: Peguem isto e partilhem entre si. Agora eu quero ler com vocês o versículo 20. Ele fez o mesmo com o cálice após a refeição, dizendo: Este cálice é a nova aliança, confirmada pelo meu sangue derramado por vocês. Lucas, capítulo 22, nós temos a narrativa de Yeshua celebrando o Seder de Pessa, celebrando a festa de Pessa, o jantar de Páscoa com os seus discípulos. E quando você vai lá em Êxodo 12, aonde é instituída a Páscoa, você não encontra menção de vinho para a celebração da Páscoa. Esse é só um dos exemplos que eu gostaria de dar sobre Yeshua e a tradição oral e a Torá oral. Por que que Yeshua se valeu do vinho e utilizou do vinho para dizer que o vinho era símbolo do seu sangue, o sangue da nova aliança? De onde que ele tirou isso? Yeshua viveu, praticou a tradição oral. Yeshua viveu a Torá oral, a Torá Shebealpê. Está aqui um exemplo clássico. Lucas 22 é o único evangelista dos 4 que nós temos, é o único evangelista que vai mencionar mais de um cálice na ceia, no jantar da Páscoa. Lucas 22, 17, ele menciona um cálice, e Lucas 22, 20, ele menciona um outro cálice após a refeição, após o jantar. E eu já ouvi pastor no púlpito dizer: olha, tem mais de um cálice aqui, mas eu não sei explicar para os irmãos por que existe mais de um cálice na ceia. Por que que ele não sabe? Porque ele não estuda a tradição oral. Por que que ele não sabe? Porque ele não usa como auxílio a Torá oral para estudar a Torá escrita, a palavra escrita. Porque se ele estudasse cultura judaica,
Se ele estudasse a tradição judaica, ele iria entender e saber que, na verdade, não eram 2 cálices, que, na verdade, são 4 cálices. O cálice da santificação, o cálice da libertação, o cálice da redenção, que é o 3º cálice, e o cálice da adoção, que é o 4º cálice. E que Lucas menciona 2. Os outros evangelistas omitem os outros cálices. E só menciona o 3º, que é o cálice da redenção. Então, Yeshua propositalmente pega o 3º cálice, o cálice da redenção, e diz, olha, a redenção final, a redenção plena é através do meu sangue, que é o sangue da nova aliança. Então, irmãos, nós vemos aqui, Yeshua não seguiu só a Torá escrita, a Torá Shebirtav. Yeshua se valeu, viveu e utilizou a Torá oral. E nós temos um parâmetro através da vida de Yeshua para como que nós vamos lidar com a Torá oral, com a tradição oral. Yeshua foi um ferrenho opositor à Torá oral, à tradição oral, à tradição dos sábios do povo judeu, que feriam a Torá escrita. Esse é o parâmetro. Você vai ver em vários eventos dos evangelhos, Yeshua vivendo conforme a tradição, Yeshua mencionando a tradição, mas você vai ver, às vezes, Yeshua se opondo a tradições, a tradição oral, a Torá oral, que feria a Torá escrita. Então, esse é o parâmetro. Nós temos Yeshua como parâmetro. E nós, irmãos, para estudarmos as Escrituras, o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele ensinou o seguinte: vós tendes a mente do Machia, vós tendes a mente de Cristo. Então, uma vez que nós aceitamos Yeshua como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós temos o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia em toda a verdade. Então, nós temos a mente do Machia. O crivo é a palavra escrita. Então, se eu pego uma tradição oral, que ela vai contra aquilo que está escrito, entra em choque, em conflito com a palavra escrita, ela deve ser descartada imediatamente. Então, esse é o parâmetro nosso. Esse é o parâmetro desta casa. Primeiro, nós não somos neófitos. Nós não somos planta nova. Nós não viemos para o evangelho agora. Nós temos décadas já de caminhada com o Senhor Yeshua. Então, esse é o parâmetro para... Outro texto, falando ainda de Yeshua e a tradição oral. Esse é muito importante nós mencionarmos. Marcos capítulo 7. Que muitos entendem, interpretam errado Marcos capítulo 7, achando que Yeshua está liberando comer o porco, mas na verdade o contexto é sobre uma tradição oral, é algo sobre a Torá oral, o Netilat Yadayim e a lavagem das mãos. Marcos 7 diz assim: os fariseus e alguns mestres da Torá, provenientes de Jerusalém, se reuniram com Yeshua e viram que alguns de seus talmidim, perceba, olha o detalhe do texto, meus irmãos. O versículo 2 tem um detalhe tremendo. E viram que alguns de seus talmidins,
comiam tendo as mãos ritualmente impuras, isto é, sem realizar a Netilat Yadayim. Então perceba, Yeshua lavou a mão bonitinho, fez o Netilat Yadayim, a lavagem das mãos. Alguns dos seus discípulos fizeram, outros não. Aí Marcos está entre parênteses aqui, por a explicação no versículo 3, porque os fariseus, de fato, todos os habitantes da Judéia mantinham a tradição dos anciãos. Olha só, a tradição dos anciãos, perceba, Moisés recebe a Torá oral, ele ensina a Arão, os dois ensinam aos anciãos, os anciãos ensinam para os profetas, e assim foram sendo passada a tradição oral. Mas voltemos aqui para o versículo 3. Porque os fariseus, e de fato todos os habitantes da Judéia, mantinham a tradição dos anciãos não comer a menos que tivesse realizado a lavagem ritual das mãos. Também, ao virem do mercado, não comiam até terem lavado as mãos à altura do pulso. E eles mantêm muitas outras tradições, como a lavagem de copos, potes e recipientes de bronze. Os fariseus e os mestres da Torá lhe perguntaram por que seus talmidim não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas em vez disso comem com as mãos ritualmente impuras? E aqui Yeshua vai repreender os fariseus e os escribas, porque o apego à tradição, não porque a tradição aqui era ruim, você higienizar as mãos antes de comer é válido, vai prevenir de verminoses e de infecções alimentares, então é uma boa tradição. Mas Yeshua repreende aqui os fariseus porque eles estavam colocando a tradição oral, a Torá oral, acima da Torá escrita. Estavam invalidando a Torá oral, a Torá escrita por causa da Torá oral. Então nós vemos aqui que Yeshua fez o Netilat Yadayim. Yeshua fez a lavagem das mãos. Vamos para agora o maior escritor neotestamentário, aquele que produziu o que mais produziu o conteúdo escrito do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos que se valeu de várias tradições. O apóstolo Paulo se valeu várias vezes da tradição oral, da Torá Shebealpê. Um exemplo disso, 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10. Diz assim: por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e todos passaram através do mar. E em conexão com a nuvem e o mar, todos foram imersos em Moisés. E também todos comeram do mesmo alimento da parte do Espírito. E beberam da mesma bebida da parte do Espírito, porque eles beberam da rocha, enviada pelo Espírito, e que os seguia. E essa rocha era o Messias. Versículo principal é o versículo 4. E beberam da mesma bebida da parte do Espírito, porque eles beberam da rocha, enviada pelo Espírito, e que os
seguia, e essa rocha era o Messias. Algo fantástico aqui. Paulo está usando a tradição oral. Nós não temos nenhum relato no Antigo Testamento de que uma rocha rolava e seguia o povo no deserto. O relato que nós temos da rocha está em Êxodo 17, 1 a 7, Números 20, 2 a 13. Em nenhum deles nós temos a menção de uma rocha que seguia o povo. Pense, uma rocha que seguia o povo. De qual literatura Paulo se valeu? Uma delas é do Targum Yonatan, Números 21, 19, que traduz a rocha como o bem que o seguiu. Então, Targum Yonatan, Números 21, 19, vai dizer que o bem, e aqui esse bem era a rocha, o poço, o seguiu. E nós temos também Midrash, falando que a rocha o seguia. O Midrash vai ensinar que, conforme em Números 20, essa rocha o seguia, segundo o Midrash, pelos méritos de Miriam. E Miriam é chamada de profetisa por Malaquias e ela é colocada no pé de igualdade. Malaquias, o profeta Malaquias, coloca em pé de igualdade Moshe, Arão e Miriam. E a tradição, o Midrash, diz que, pelos méritos de Miriam, que acompanhou Moshe para que ele não se afogasse nas águas do rio Nilo, pelos méritos de Miriam, o povo de Israel tinha água. Tanto que a sede surge quando Miriam morre. Então, segundo o Midrash, o povo fica com sede por causa da morte de Miriam e porque pelos méritos dela, o povo tinha água. E aí acontece o episódio da rocha. Mas nós temos o escrito Tosefta, nós temos o Midrash, nós temos o Targum Yonatan, que vai mencionar, nós temos outros mestres da Torá que vão ensinar que a rocha seguia e rolava, e essa rocha rolava e produzia água para o povo. Perceba, irmãos, se eu falo isso hoje em um púlpito de uma igreja, irmãos, e ler só o texto do Antigo Testamento, onde nós temos a menção da rocha, e falar, olha, irmãos, e essa rocha, segundo a tradição judaica, segundo a Torá oral, segundo a Torá Shebialpê, segundo a tradição judaica, essa rocha ela rolava e seguia o povo de Israel pelo deserto. Eles vão me chamar de louco e de herege. Só que Paulo vai fazer uso dessa tradição oral e dessa Torá oral, da Torá Shebialpê, falando que a rocha o seguia no deserto. E nós temos Midrashim, o Targum, nós temos relatos judaicos que mencionam a mesma coisa. E como acontecia, por que acontecia. Então, quando eu me faço valer da Torá oral, eu compreendo a Torá escrita, a palavra escrita. Outro exemplo de Paulo.
1 Coríntios 11, versículo 23. Olha o que diz, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, pegou o pão. Eu recebi do Senhor o que lhes transmiti. 1 Coríntios 11 é o relato mais antigo sobre a Seudat Radon, sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11 é o relato mais antigo que nós temos da última ceia, do último ceder de Pêssah de Yeshua com seus discípulos. E Paulo está dizendo aqui com todas as palavras que ele recebeu e transmitiu. O que é isso? Como disse o pastor Wagner aí, tradição oral. Irmãos, como o pastor Wagner já mencionou aí, os próprios evangelhos, eles foram passados oralmente. Eles se tornaram escrito tardiamente. Foi muito tardio. Foi para o final do primeiro século. Da metade para o final do primeiro século que os escritos dos evangelhos, a tradição oral dos evangelhos se tornaram escrita. Então, o Novo Testamento, e principalmente os evangelhos, eles foram transmitidos primeiramente oralmente. E aí, quando você vai estudar os achados, os escritos, você vai encontrar vários evangelhos. Então, a própria ceia, Paulo vai mencionar aqui que ele recebeu oralmente e está transmitindo de forma escrita aquilo que ele recebeu de forma oral. Várias vezes Paulo vai dizer, olha, eu louvo vocês porque vocês mantêm a tradição conforme eu vos ensinei. Então, nós temos tradições apostólicas. Hoje, nós, da comunidade messiânica da reconciliação, fazemos uma tradição apostólica. Nós recitamos a bênção do pão e a bênção do vinho, conforme tem no Didaquê, no Didaquê. Então, existe também a tradição dos apóstolos. Nem tudo que os apóstolos escreveram, nem tudo que os apóstolos ensinaram está escrito. Vou dar outro exemplo de Paulo. Irmãos, esses exemplos que eu estou dando é só para pegar os escritores neotestamentários, os escritores do Novo Testamento, porque tem muitos outros exemplos. Outro exemplo que eu gosto de dar, principalmente para aquele que fala, não, eu só acredito na Bíblia escrita, não vem para cima de mim com tradição judaica, não vem para cima de mim com Torá oral, Torá Shebialpê, não vem para cima de mim com tradição oral. Eu só acredito na Bíblia escrita. Para mim, a revelação absoluta é a palavra escrita e nada mais. Isso é ignorância, irmãos. Isso é ignorância. Porque se você pega o primeiro exemplo que eu dei, 1 Coríntios 10, 4, e pergunta para o irmão, irmão, aonde está na Bíblia que a rocha rolava e seguia o povo de Israel no deserto? Me mostra. Ele não vai achar. Me mostra na Bíblia aonde estão os nomes dos dois magos que se oporam a Moisés
quando ele estava apresentando os sinais diante do faraó, e esse é o outro exemplo que eu vou dar. 2 Timóteo 3,8. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3,8 e anote essa referência. 2 Timóteo 3,8. 2 Timóteo 3,8 diz assim: do mesmo modo que Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também essas pessoas resistem à verdade. Elas têm a mente corrompida, sua confiança não passa no teste. Meu Deus do céu. Se eu vou lá em Êxodo 7, 11 e 12, eu não encontro o nome dos magos que se oporam a Moisés diante do faraó. De onde que Paulo tirou o nome desses magos, Janes e Jambres? Da tradição oral, da Torá oral, da Torá Shebel-P. O Targum Yonatan, números 22, 22, traz, né, como que os magos na corte do faraó que tentaram igualar os feitos de Moisés e tem o nome deles. Mas não só o Targum Yonatan. Você vai encontrar escritos do achado, o achado dos escritos do Mar Morto, escritos que remontam do 1º século e antes do 1º século da era cristã. Então, nos escritos do Mar Morto, nós temos o nome de James e Jambres. Nós temos Plínio, menciona. Nós temos apócrifos cristãos, datados do 1º século ao século III, que menciona o nome de Janes e Jambres. Ok? Então, de novo, os escritores do Novo Testamento, os apóstolos, fizeram uso da Torá Shebel-P, da Torá oral. E isso é importante nós sabermos, irmãos. Por exemplo, enquanto eu estou dando esse exemplo, eu estou lembrando de outros exemplos aqui de Paulo. Por exemplo, Paulo em Gálatas fala que a Torá foi dada por intermédio de anjos. Na Torá escrita, na Torá Sherbistap, não diz isso. Mas a Torá oral, na Torá Shebel-P, diz. Então, mais uma vez, Paulo, na carta aos Gálatas, faz uso da Torá Shebel-P. Mas vamos avançar, porque senão não dá tempo. Eu quero dar exemplo de outros escritores neotestamentários. Vamos citar o apóstolo Pedro agora. O apóstolo Pedro, ele fazia muito uso de um escrito apócrifo. Pedro fazia muito uso dos escritos de Enoque. E os escritos de Enoque, eles remontam ao 1º século antes da era cristã, antes de Cristo. Então, o escrito de Enoque, 1º Enoque e os outros livros de Enoque, eles datam ali aproximadamente o 1º século antes de Cristo. E Pedro vai se valer dele. Um exemplo que eu quero dar é 2 Pedro, um texto bem complexo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro 2, 4 diz assim: porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Ao contrário, colocou-os em calabouços sombrios
mais baixos que o Sheol, reservados até o juízo. Onde está isso, meu irmão? Onde está isso na Bíblia escrita? Onde está isso na Torá Shebirtav, na Torá escrita? Não está, meu irmão. Isso aí é tradição oral, isso aí é tradição judaica. E Pedro se valeu de tradição judaica. Pedro se valeu da Torá oral, da Torá Shebialpê. Pedro se valeu da tradição oral, gente. Pedro está citando aqui 1 Enoque. 1 Enoque 12, 4 a 13, vai falar como que esses anjos que pecaram foram presos. De 1 Enoque 12, 4 a 13, 1. Ou capítulo 10, do versículo 4 a 6 de 1 Enoque. Menciona o mesmo que Pedro está citando. Então, Pedro fez uso do livro de Enoque, que hoje é considerado apócrifo, não inspirado, mas Pedro se valeu da crença, da mesma crença que existe no livro de Enoque. Agora eu quero citar outro escritor do Novo Testamento, Judas. Esse também gostava de Enoque, viu? É uma epístola, é uma carta curta, mais densa e bem apocalíptica. Olha só para vocês terem ideia. Judas, versículo 6. E os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, ele os mantém em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Aonde que se encontra isso? Primeira Enoque, perdão. 1 Enoque, capítulo 12, capítulo 10. Fala dos anjos caídos. Ainda em Judas, essa eu gosto de usar também. Judas 9, nós aprendemos até na última paraxá. Quando Miguel, um dos principais anjos, disputou com o adversário acerca do corpo de Moshe, de Moisés, não ousou fazer acusação ofensiva contra ele, mas disse: Adonai o repreenda. De onde Judas tirou isso? Nós temos o testamento de Moisés, o escrito judaico do século I. Depois, nós temos a citação de Deuteronômio Rabá 11:10, que foi compilado no século III depois de Cristo. Nós temos a menção de Moisés da contenda entre Miguel e Samael e Satanás, a disputa sobre o corpo de Moisés e como Moisés foi recolhido. Então, Judas aqui está usando o testamento de Moisés, um escrito do primeiro século. Nós temos no Targum Yonatan também. E, posteriormente, que foi compilado depois, já tardiamente no século III, nós temos Deuteronômio Rabá 11:10, que fala também da disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Então, Judas se valeu de 1 Enoque, se valeu do Targum Yonatan, se valeu do testamento de Moisés. Então, é válido eu ler esses escritos judaicos do primeiro século para entender como que pensavam, como que criam os judeus do primeiro século? Claro que é.
Claro que é válido. Claro que lança luz sobre os escritos do Novo Testamento. Se tem algo que foi totalmente revolucionário para os escritos do Novo Testamento, foi os achados de Qumran, do deserto de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, que foram achados ali em 1948, 1950, confirmaram a veracidade, a fidelidade da tradução e da transmissão do texto do Antigo Testamento. E trouxe luz para o entendimento judaico de Yeshua, após o achado dos manuscritos do Mar Morto, que passou-se a falar em Jesus histórico, a enxergar Jesus como um judeu praticante. Foi pós-análise e estudos dos achados dos escritos do Mar Morto que surgiu a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo. De 1950 para cá, os teólogos estão dentro da academia fazendo uma releitura sobre os escritos de Paulo e sobre os escritos neotestamentários, e vendo que Paulo não ensinou contra a Torá, e que Paulo não instituiu uma nova religião. Estão chegando ao entendimento daquilo que o judeu messiânico doutor David Stern, de abençoada memória, ele já ensinou que o que os apóstolos difundiram e ensinaram pelos quatro cantos do mundo conhecido da época foi um judaísmo transcultural. Um judaísmo que pode ser praticado por todas as nações. Resumindo em miúdos, é isso. Então Judas se valeu de Torá oral, de tradição oral. E outro exemplo que eu gosto de citar é Judas 14, quando eu pego um opositor ferrenho da tradição oral, de estudar a cultura judaica, de estudar a tradição oral, de estudar a Torá, a Shebialpê, eu pergunto, de onde? Aonde que está em Gênesis que Enoque profetizou? Judas 14, além disso, Enoque, na sétima geração a partir de Adão, profetizou acerca desses homens, dizendo: vejam, Adonai veio com miríades de santos. Aonde diz que Enoque profetizou, gente? Aonde estão as profecias de Enoque? Se não nos livros de Enoque. E o escritor neotestamentário, Judas, irmão do Senhor, irmão de Tiago, irmão de sangue de Yeshua, disse: destes profetizou Enoque. Aonde estão as profecias de Enoque em Gênesis? Aonde está em Gênesis mencionando que Enoque era profeta, que ele profetizou? Não tem. Então, quando eu não me utilizo da Torá Shebialpê, da Torá oral, da tradição oral, da cultura judaica, o próprio Novo Testamento fica no escuro. Eu dei aqui vários exemplos de que Yeshua viveu, praticou a tradição oral. Os apóstolos se valeram de crenças do primeiro século. Os apóstolos se valeram da tradição oral, utilizaram a Torá oral para ensinar a igreja. Então eu posso usar a Torá Shebealpê, essa é a
pergunta, eu posso utilizar a Torá Shebialpé, a Torá oral, para ensinar como um suporte, como um auxílio, como um acréscimo, para aprimorar e aprofundar mais o entendimento e ensino? De acordo com os apóstolos, sim. Então, irmãos, hoje nós demos introdução a um tema de suma importância para essa casa, que é o entendimento correto da Shebialpé, da Torá oral, em conformidade com o Novo Testamento, em conformidade com os escritos do Novo Testamento. Então, eu quero passar aqui a palavra para o pastor Wagner e para alguns irmãos também que querem acrescentar. Irmã Cristina está aí presente. Os irmãos que quiserem acrescentar com outros exemplos vão ser muito bem-vindos, porque, como eu disse no início desse estudo, dificilmente uma live nós vamos esgotar esse tema. E esse tema abrange outros temas. Esse tema faz parte de uma série de estudos que vai nos ajudar a entender o método judaico de interpretar e de entendimento das escrituras. Então, antes de passar a palavra, eu quero agradecer imensamente a todos os irmãos que estão aqui. Hoje, vários irmãos participando da live. Quero agradecer a cada um dos irmãos pela presença. E agora sim, quero passar a palavra para o pastor Wagner e para os irmãos que quiserem acrescentar aí naquilo que já foi dito. Shalom, shalom a todos novamente. Excelente introdução. Foi explanado aí de uma maneira firme e muito contundente. Que o Eterno continue abençoando nosso pastor, nosso professor Gerson Barros. Eu quero aproveitar a oportunidade para citar na Brit Hadashah a questão da tradição dos anciãos, dentro daquilo que o senhor já acabou de nos falar, estaria algo em Mateus 15:2, porque transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos. A outra, Marcos 7:3, como foi citado, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberem para observar. Em outra tradução, há assim. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, vasos de metal e as camas. Em Marcos, ainda no capítulo 7, o verso 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos,
mas come o pão com as mãos por lavar. Todo momento que foi citado aí a tradição dos anciãos, onde foi dito pelo nosso pastor e professor, é importante nós observarmos que todo o discurso de Yeshua, de Shaul Hachalia, com relação aos fariseus, o pano de fundo no discurso, no diálogo, ou a refutação, a tradição dos anciãos, né, chamada de Masoret Hazekenim, em todos os momentos, né, a Torá oral, esses detalhes da tradição dos anciãos são citados. E se nós não tivermos essa informação, nós vamos ter que criar algo para entender versículos, para entender o raciocínio que está ali dentro do contexto. Então é interessantíssimo isso que estamos começando a fazer juntos, porque aí nós sabemos de onde, qual é a fonte, de onde foi retirado todas as citações, né, que não tem explicação na Brit Hadashah. E o mais interessante nós sabermos que na época e no período, né, de Yeshua, essa tradição oral que foi passada, né, de mestre para discípulo, nós sabemos que o nosso mestre Yeshua a sabia, tinha o conhecimento, a tal ponto de no Sermão da Montanha ele falar: olha, vocês têm escutado, né, desta forma e desta forma. E isso que ele está ali refutando ou fazendo uma antítese, somente um fariseu com outro fariseu, né, o poderia fazer. Somente alguém que tinha conhecimento da Torá oral o poderia fazer. Então ele discursa com eles ali, ensina para o povo e diz: eu, porém, vos digo, vocês já têm uma tradição, né, receberam a tradição e são ensinados pelos fariseus, porque eles, como o templo, né, a profanação do templo, eles criaram métodos de escolas para ensinar o povo, e para ensinar o povo a Torá, juntamente estava ali a Torá, né, a Torá escrita, juntamente estava ali a Torá oral. Porque são repetições de repetições para trazer alusão a algo ali, para trazer alusão a uma mensagem profunda. E eu quero encerrar aqui repetindo aquilo que o pastor Gerson já o fez e citando outros nomes. E quando vocês estiverem estudando posteriormente, ouvindo novamente posteriormente, prestem atenção nos detalhes de quem recebeu e foi passando adiante, até chegar em Yeshua, Shaul e posteriormente, né, após a sua geração ali. Rambam Rabbi Moshe Ben Maimon fez a seguinte sucessão, né? Moisés transmitiu as explicações a Josué, Josué aos anciãos e Finéias, os anciãos e Finéias transmitiram a Eli e a sua corte, Eli e a sua corte transmitiram a Samuel, Samuel e a sua corte transmitiram a Davi, Davi e a sua corte transmitiu a Aías, o Silonita, Aías e a sua corte transmitiram a Elias, Elias e a sua corte transmitiram a Eliseu, Eliseu e sua corte transmitiram a Jeoiada, o sacerdote Jeoiada, e a sua corte transmitiram a Zacarias, Zacarias e a sua corte transmitiram a Oséias, Oséias e a sua corte transmitiram a Amós, Amós e a sua corte transmitiram a Isaías, Isaías e sua corte transmitiram a Miqueias, Miqueias e sua corte transmitiram a Joel, Joel e a sua corte transmitiram a Naum, Naum e a sua corte transmitiram a Abacuque, Abacuque e sua corte transmitiram a Sofonias,
Sofonias e sua corte transmitiram a Jeremias, Jeremias e sua corte transmitiram a Baruque. Aí, quando chega em Baruque, nós lembramos das citações que o nosso pastor fez, dos livros apócrifos. Filho de Neriá, Baruque e a sua corte transmitiram a Esdras, o escriba, que também foi citado e muito bem citado pelo nosso professor Gerson Barros. A corte de Esdras era chamada de Homens da Grande Assembleia. Então, quando eu estiver estudando o Pirkei Avot e eu ver o termo Homens de Grande Assembleia, eu sei de onde é essa origem, em quem, né, de quem ou de quem está relacionado essa corte. E esta era composta por, vamos ver quem era essa assembleia, né? Homens da Grande Assembleia: Ageu, Zacarias, Malaquias, Daniel, Ananias, Misaías, Azarias, Neemias, filho de Rachilia, Mordecai, Zerubabel, e outros grandes homens que, junto com estes, somam 120 anciãos. O último deles foi Shimon Hatzadik, Simeão o Justo, que se tornou sumo sacerdote depois da geração de Esdras. Shimon Hatzadik transmitiu a Antígonos de Socorro. Antígono de Socorro e a sua corte transmitiram a Yosef ben Yoser de Tisserada e Yosef ben Yohanan de Jerusalém. Yosef ben Tisserada e Yosef de Jerusalém e as suas cortes transmitiram a Yehoshua ben Parquiá e Nitai de Arbeli. E Yehoshua ben Parquia, e Nitai de Arbeli e suas cortes, transmitiram a Yehudá ben Tavai e a Shimon ben Shetar. E Yehudá ben Tavai e Shimon ben Shetar e suas cortes transmitiram a Shemaia e a Vitalion. Shemaia e a Vitalion e as suas cortes transmitiram a Hilel e Shammai. Quando chegamos aqui em Hilel e Shammai, já foi dito e citado pelo nosso professor, pastor Gerson Barros, né? E os irmãos devem bem saber que um destes foi mestre, né, de Shaul. Alguém saberia me dizer? Tá, vou continuar a leitura. E Hilel e Shammai e as suas cortes transmitiram a Rabi Yohanan ben Zakkai e Rabi Shimon ben Hilel. Rabi Yohanan ben Zakkai tinha 5 discípulos que eram Rabi Eliezer Hagadol, Rabi Yehoshua, Rabi Yosef HaKohen, Rabi Shimon ben Nataniel e Rabi Eliezer ben Arar. Rabi Eliezer Hagadol transmitiu a Rabi Akiva ben Yosef. Rabi Akiva transmitiu a Rabi Ismael e a Rabi Meir. Rabi Akiva tinha 3 colegas, Rabi Tarfon, Rabi Shimon e Rabi Yohanan ben Nuri. Rabi Shimon transmitiu a Ramban Gamaliel Ha-Zaken, filho de Rabi Shimon. Ramban Gamaliel transmitiu a Rabban Shimon. Ramban Shimon transmitiu a Rabi Yehudá Hanassi. E Rabi Yehudá Hanassi compôs a Mishnah em 189, né, na Era Comum. Então, citando todos estes nomes, rabinos, nós vemos desde Moshe, o período dos profetas, todos os acontecimentos dos, né, relacionados aos profetas, reis, juízes, e chegamos aí ao período de Yeshua e após a sua morte e ressurreição, e também os mestres, né, de Shaul e aqueles também posteriormente a ele. Esse estudo, essa introdução na qual nosso pastor fez, ela é de suma importância para nós. Não tem como estudar Brit Hadashah sem entendermos esses detalhes. Vai enriquecer e muito os nossos estudos. Que o Eterno abençoe o nosso pastor Gerson e sua família e a cada um que está participando.
Shalom, shalom. É, eu gostaria de colocar algumas anotações minhas. Eu acho que o tema foi muito bem escolhido, muito bem apresentado. O pastor Gerson aí ministrou para nós como sempre, né, com grande excelência. Eu já tinha tido a oportunidade de fazer um estudo, de refletir sobre essa questão da lei oral. É, o estudo de hoje eu vou acrescentar, né? Porque eu creio que, como é a primeira aula, pode ser até que eu venha já adiantar algumas coisas aqui que já está na mente do pastor em apresentar nos próximos estudos. Mas eu achei interessante porque, assim, eu mesmo já havia me questionado, né, na minha santa ignorância, né? Ah, a Torá é isso mesmo, ai daquele que acrescentar ou que tirar e tendo a Torá como aquela a parte escrita, né? Então, assim, esse povo que fica acrescentando aí, falando que existe lei oral, como diz, vai tudo queimar no fogo do inferno. Mas, enfim, a gente vai crescendo, amadurecendo, aprendendo, né? Estudando. Hoje a gente já tem é, uma abertura com relação ao tema. Eu acho que é importante a igreja, todo mundo ter esse entendimento, né? Algumas anotações que eu tinha feito, eu não tinha feito especificamente, como o pastor nos trouxe hoje o assunto, né? A Torá, no caso, a Torá oral ali no Novo Testamento, mas eu gostaria de colocar aqui para a gente já partir eh, dessas colocações, né, que o pastor apresentou, que o pastor Wagner apresentou aí, para um próximo patamar, né, de entendimento. Eu tinha feito aqui na minha anotação, na ocasião, o seguinte: uma Torá sobre duas formas, a escrita e a oral. Aí eu coloquei que ambas são mencionadas na declaração de Hashem a Moisés, em Êxodo 24:12. E o Senhor disse a Moisés: Suba a mim no monte e esteja lá, e eu te darei as tábuas de pedra, a Torá e os mandamentos que escrevi, para que você os ensine. Aí aqui, né, é uma inferência, né, à existência da Torá oral. Também tinha notado, o pastor Gerson até citou, né, Levítico 23, 15 e 17, que o feixe de Páscoa e os pães de Pentecostes são previstos pela Escritura, porém as razões do rito não são identificadas por ela. A libação de água na festa das tendas não é mencionada nas Escrituras, e nem a sua razão de ser. E quanto a Rosh Hashanah, a Escritura fala do toque, mas não diz que é de chifre de carneiro, no Levítico 23, 24. Então, assim, tem algumas lacunas, né, alguns textos escritos que a Torá oral ela vem para preencher, no caso, né, às vezes muita coisa que a gente não tem muita clareza, né, no texto escrito, a gente pode, pela Torá oral, chegar a um entendimento, né? Como foi falado pelo Wagner aí também, é, que às vezes é muito usado para falar que Yeshua foi contra a Torá oral, mas a gente já viu isso, o pastor Gerson trouxe para a gente aí, né, citações e exemplos de Yeshua cumprindo, sim, a Torá oral, mas também foi trazido pelo Wagner esse contexto aí de que quando Yeshua está falando, ouviste o que foi dito, ele está ali falando é, se opondo, né, aos fariseus ali que colocaram como Torá oral suas próprias decisões discutíveis. Ou seja, aquilo que era Torá oral mesmo, ela não se contradiz, né, à Torá escrita, mas muitas das vezes o que os fariseus faziam era acrescentar, né, por sua própria vontade, aquilo como se aquilo fizesse parte da lei oral, né, da Torá oral. Então, assim, por isso que Yeshua fala, invalidando assim a palavra de Deus pelas vossas tradições, né? No caso, aquilo que os fariseus eles colocaram como Torá oral, mas vindo da própria cabeça deles. E uma coisa que eu anotei que eu achei muito interessante, até de acordo com essa lista aí que o Wagner mandou, se tiver escrito aí, seria interessante que ele mandasse isso por escrito,
para eu anexar aqui no meu estudo, né? Ele foi falando desde quando passou lá, né, por Moisés, por Josué, e aí eh, veio passando, né? E aí quando, inclusive ele foi, né, passou lá para Reliel para chamar, e eu tinha feito uma anotação aqui, que eu achei interessante, depois a gente pode, né, refletir sobre isso. Quando se multiplicaram os discípulos de Shammai e de Hilel, que não tinham servido suficientemente seu mestre por meio do estudo, multiplicou-se a controvérsia em Israel, e a Torá passou a ser duas Torotes, a escrita e a oral. Então, assim, é interessante para a gente se contextualizar aí, porque hoje a gente trata, assim, meio que a gente ainda vive sob essa influência, né? Duas Torá, né? Escrita e oral, por mais que a gente sabe que a Torá do Eterno ela é uma, mas para a gente entender, né, e se contextualizar, porque antes era uma só. Na verdade, não tinha, né, nem sempre teve o texto escrito, né? Então, assim, para a gente abrir a nossa mente, pedir o discernimento do Senhor para aquilo que é realmente a Torá do Senhor, né? A Torá de Yeshua, e ter esse discernimento aí, eu acho que a aula de hoje foi perfeita, me acrescentou. Eu já tinha feito um estudo a respeito, mas assim, não voltado para o Novo Testamento, né? E mais esse acréscimo do Wagner aí também é um acréscimo que eu considero muito valioso para o meu estudo aqui. Eu acho que é um assunto de extrema importância que toda igreja tinha que saber e para a gente estar, né, cada dia crescendo e desenvolvendo a nossa fé. Irmãos, queria mencionar também, dentro de tudo que está sendo dito aqui, essa tradição, essa Torá oral, na forma na qual o nosso pastor está fazendo, ele está colocando a comunidade messiânica em um outro patamar. São poucos que têm coragem para adentrar neste assunto. E se nós observarmos, depois do ano 70, ela ainda deu sequência, até o grande momento aonde, né, praticamente no século II ali, cessou, por causa da perseguição, da morte, aquilo cessou. A ala judaica ainda continuou após Hilel e Shammai. E aí tem um quadro aqui, que não está no outro, que eu queria ler também. Então, vou separar a ala do lado de Hilel e a ala do lado de Shammai. A partir de Hilel e Shammai, por volta da era cristã, a sucessão de mestres a discípulos permite esboçar o seguinte quadro. Vou ler primeiro de Hilel. Hilel passou para Simeão, Simeão passou para Gamaliel I, e esse Gamaliel I, mestre de Paulo. Simeão ben Gamaliel I passou para Yehoshua ben Ananias, que passou para Gamaliel II e que passou também para Ismael, que passou para Simeão ben Gamaliel II e Meir, e finalizando, né, já no segundo século, Yehudá Hanassi, que faleceu no ano de 219. Do lado de Shammai, Eleazar ben Ananias, Yohanan ben Zakai, Eliezer ben Hircano, Akiva, que faleceu no ano de 135. E é muito importante gravarmos esse nome, né? Nosso pastor Gerson, em outras lives, já nos ensinou, já falou algo sobre ele. E finalizando aqui, a ala do lado de Shammai, Simeão ben Yohai. Simeão ben Yohai. Então, isso se perdeu. Mas na outra lista, nós vimos que o irmão de Yeshua
Yaakov, que presidia em Jerusalém, foi passado para ele também. Os primeiros nazarenos, os do caminho, foram passando de tal maneira que chegou em Shaul. Mas aí Shaul, Quefas e Yohanan começou a dizer para o povo: olha, no nosso meio aqui já estão tendo problemas, viu? E eu vou alertá-los: na nossa morte, no nosso fim, eles vão vir querer tomar o poder e querer assimilar os senhores. Fiquem firmes na instrução que eu vos falo, porque o que eu aprendi do Senhor eu vos transmiti. Discípulo aprendendo com o mestre. E aí, nessas aulas e nesse tempo, nós estamos retornando de novo, e eu quero dizer que é algo profético. Tem que ter coragem, tem que ter peito, porque os mesmos adversários que tiveram os discípulos, nós também teremos. Que o Eterno nos ajude, que o Eterno abençoe cada um da comunidade. Vejam, anotem, revejam novamente. Vai fazer um diferencial muito grande. E nesse aspecto, nós estamos fazendo techuvá, nós estamos retornando como era. O Eterno abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Amém, meus irmãos. Sou grato a Deus aí pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco até agora. E eu gostei muito da colocação do pastor Wagner, quando ele diz que quando a gente faz uso da Torá Shebel-P, da tradição oral, da Torá oral, a gente preenche lacunas que existem no Novo Testamento. E um dos exemplos foi um que eu dei, né, da questão da ceia, em que um pastor ele disse que não sabia explicar por que existiam dois copos na ceia. Então, isso é um bom exemplo de nós termos em mente, entendemos o porquê nós nos valemos, porquê nós estudamos também a Torá oral. A irmã Cristina aí também mencionou que, na verdade, não existe duas Torot, né? É uma Torá só. E tanto toda ela, primeiro foi oral. O Eterno disse a Moshe e Moshe a compilou, ele a escreveu. E a irmã Cristina deu até dois exemplos aí muito bons. O primeiro, Yom Teruah, não ensina qual chifre deveria ser tocado. Não fala lá, não menciona que é chifre de carneiro em Levítico 23, não menciona. A questão dos feixes, a forma como deveria ser feito, não menciona. Outro exemplo que a irmã Cristina deu, e aí os irmãos ainda têm fresquinho na mente, né, que é João capítulo 7, a cerimônia de libação das águas em Rosh Hashanah, né? De onde que surgiu aquela cerimônia? Foi tradição oral, foi a Torá Shebel-P, né? E Yeshua estava ali participando, e tanto que manifestou a sua divindade e a sua messianidade na festa de Sukkot, numa no meio em meio a uma cerimônia da Torá Shebel-P, porque nós não temos em nenhuma parte das escrituras a menção e a ordenança de fazer como eles estavam fazendo naquela época. Então, quando nós estudamos a Torá Shebel-P, ela lança luz sobre toda a Bíblia, e hoje nós lançamos luz sobre várias lacunas e várias perguntas que podem ser levantadas sem resposta se nós não fizermos uso da Torá Shebel-P.
E para finalizar, irmãos, eu gostaria que os irmãos anotassem um texto que eu gosto muito, que é 2 Tessalonicenses 2,15. Eu queria que você anotasse esse texto, 2 Tessalonicenses 2,15, e aqui nós encerramos, né? Diz assim: portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas por nós, quer tenham sido ditas por nós, quer escritas em carta. Então, mais uma vez aqui, nós vemos que existe uma tradição apostólica, né? Os apóstolos, eles ensinaram por carta e por palavras. E como já foi mencionado aqui, o Novo Testamento, primeiro ele foi, principalmente os evangelhos, primeiro eles foram transmitidos oralmente para depois virarem livros, né, pergaminhos, para depois virarem texto escrito. Então, quero agradecer a presença dos irmãos aqui. Quero abrir também algum irmão que queira comentar, que tenha alguma dúvida, que tenha algum comentário. Ah, muito bom, muito boa pergunta, presbítero Brendo. A lei, primeiramente, foi dada em qual formato? A lei ela foi dada de forma oral. Se nós formos pegar a escrita, primeiro o Eterno passou oralmente para Moshe. E Moshe compila e coloca ali um dos pergaminhos na arca, né? No Aron Habrit, né? Na arca da aliança, ou a arca do testemunho, ela é chamada assim por causa da Torá, né? O que nós temos de escrito, e que foi escrito pelo próprio dedo do Eterno, foram as 10 palavras, né? Os 10 mandamentos. É o que nós temos de concreto, o que nós temos de escrito pelo próprio Eterno. E como a irmã Cristina mencionou, de onde que existe e foi extraído esse entendimento aí dessas Torot, né? Da Torá oral e da Torá escrita, justamente por causa da expressão que a irmã Cristina citou aí, eu acho que Êxodo 34:17, né? Se não foi, se não, se não me engano. Mas nós vamos aprofundar mais nesse assunto, irmãos. É muita coisa a ser pontuada, muita coisa para ser ensinado e passado para os irmãos. A irmã Sandra Corgosino pergunta aqui: a tradição oral está no Talmud? Sim, minha irmã, está no Talmud. Grande parte da tradição oral ela está no Talmud, né? Principalmente quando o Talmud foi compilado na Mishnah, me fugiu o nome aqui. Dentro do Talmud nós temos a Mishnah, que nada mais é que a tradição oral, ela foi compilada. O Talmud ele foi fechado aproximadamente no século V, final do século V, século VI, né? Ele foi completamente concluído, né? Igual o pastor Wagner mencionou, houveram diáspora, perseguições, né? Isso atrasou demais a compilação. Ah, muito boa a pergunta aí do Tiago também. Quando se faz uma didática em sala de aula, treinamento do telefone sem fio, os irmãos vão lembrar aí, com 15 pessoas costuma a frase que foi dita à primeira pessoa chegar com divergência na última pessoa. Do jeito que ela foi entregue a Moisés, veio 100% até os dias de hoje? Nada nós sabemos que é 100%, né? Se perde, existem alterações, mas, assim, vamos tomar por base agora, principalmente, a Torá escrita, né? O texto escrito, o texto escrito. Os achados, como eu disse, os achados manuscritos do Mar Morto
foram proféticos, foram sensacionais para os dias modernos, porque havia muito levante sobre a palavra de Deus escrita, falando que ela tinha sido distorcida, né? E que foram copiadas de outros povos. E quando acharam, porque os textos foram sendo compilados, e aí existiu o mesmo levantamento que o Tiago fez. Será que foi transmitido fielmente ou será que houve alterações? E aí, quando descobriram o, o, nas cavernas de Qumran, no deserto de Qumran, os achados dos manuscritos do Mar Morto, e compararam um texto que datava um século antes de Cristo, com a Bíblia que nós temos hoje, as alterações foram mínimas e erros ali muito supérfluos que em nada interferiam no entendimento do texto que nós temos hoje. Então, assim, é fato que a Torá ou a Bíblia, como ela foi transmitida desde a época de Moisés até os nossos dias, os copistas foram muito fiéis. Os críticos, quando você pega a crítica textual da Bíblia, a Bíblia é o livro onde nós temos mais manuscritos sobre ela. E quando você pega todos os manuscritos, você vai ver que as alterações, os erros, as diferenças são mínimas. E quase sempre, para não generalizar, não atrapalham em nada o texto que nós temos hoje. Hoje, se existe um erro muito maior por falta do conhecimento da tradição oral, da tradição judaica, do que propriamente do texto escrito. Porque, por exemplo, para eu entender os escritos do Novo Testamento, eu tenho que entender quem foram escritores, para quem eles escreveram, qual o propósito que eles escreveram. Então, essas perguntas têm que ser feitas ao texto. Eu não posso pegar um texto e sair dando a minha interpretação, como hoje vários preletores, vários pregadores e pastores fazem com o texto, né? Então, havia uma seriedade muito grande ao transmitir a, a Torá oral e a Torá escrita. E eu creio que tanto a Torá oral, ela foi transmitida fielmente, porque ela não foi passada para qualquer tipo de pessoa, tá, Tiago? O pastor Wagner citou aí a lista, depois, se for possível, como a irmã Cristina mencionou, a lista para quem foi passado, né? Por exemplo, Moisés recebeu, ele passa para Arão, ele passa para Josué. Eram pessoas capacitadas, não eram qualquer pessoa, né? No telefone sem fio, você pega pessoas de qualquer tipo de capacidade. E era passado, esse conhecimento foi passado para sábios, Raham, né? Para homens de grande intelectualidade. Então, dificilmente houve alteração, né? Por exemplo, quando você pega escritos antigos, como os Targumim, como os Midrashim, que foram de judeus que viveram muito antes do Novo Testamento, e quando você pega o que eles ensinaram e choca com o Novo Testamento, é simplesmente fantástico. Aí que você vê que os escritos do Novo Testamento são escritos judaicos e que as crenças que estão aqui ensinadas e transmitidas são totalmente judaicas. Aí a gente não cai no engodo
que muitos messiânicos, muitos judeus messiânicos nazarenos caem, que é um engodo transmitido por rabinos ortodoxos, antes missionários, que ensinam o Novo Testamento é livro de Roma, o Novo Testamento foi compilado por Constantino, é fruto da Igreja Católica e etc. Não. Os escritos do Novo Testamento são escritos totalmente judaicos. E é aquilo que eu sempre ensino para os irmãos: quanto mais eu estudo a cultura judaica, a Torá Shebealpé, mais eu tenho certeza disso, que os escritos foram de fato escritos por judeus, porque a crença é totalmente judaica. Amém? Mais alguma pergunta, irmãos? As perguntas estão ótimas, hein? Nós estendemos aí 20 minutinhos, porque as perguntas foram excelentes, viu? Obrigado aí Tiago, pela pergunta. Foi como diz o Rafa, Puck. E a pergunta da irmã Sandra também foi muito boa, do presbítero Brendel também. Foram 3 perguntas aí excelentes. Muito bom, meus irmãos. Muito bom mesmo. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos que ficaram conosco aí até o final. Amém? Forte abraço, meus irmãos. Shalom, shalom. E até o próximo estudo.